Boa noite, pessoal. Tudo bem, queridos? Como havíamos combinado, hoje seria a nossa live, né? E nós escolhemos um tema muito provocante, culpa e graça. E convidamos para estar junto conosco a psicanalista Marcela, que eu vou agora convidá-la para entrar aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Ela ainda não entrou. Preciso aqui que ela... Mas antes que ela entre aqui, não é? Eu vou comentar um pouquinho sobre o que me levou para fazer essa live. Vem sempre de um mal-estar, não é? Porque o que a gente consegue perceber na sociedade atual é um número muito grande de pessoas com um sentimento de culpa. E a gente consegue perceber isso nas suas reações diante no dia a dia, né? O que acontece no dia a dia. As pessoas sempre respondem à altura e assim querem, são totalmente agressivas muitas vezes, e por isso o que mais me preocupa é sempre o meio cristão, não é? Os evangélicos, que tem assim um certo tipo de reação diante de uma afronta. E eu procurei estudar isso para poder falar com vocês, né? A Marcela já entrou aqui, eu vou aqui. Já convidei. Agora, o que acontece? Preciso de ajuda aqui, né? Minha filha está me ajudando, meu filho. Somos muito novos para poder fazer essas coisas aqui. Estamos aprendendo. Mas eu queria, assim, desde já, dizer para você que esse assunto é muito importante e vai esclarecer bastante aí os participantes, né? Entender o que eu faço agora. Só aguardar. A minha filha já está me ajudando ali, do outro lado. Opa, olha Olá, aí. Ô, a gente está querida, tudo bem? aqui, tudo Eu bem? estou procurando aqui me ajustar com tudo isso aqui, né? E minha filha tem me ajudado bastante, mas graças a Deus conseguimos. É bom tê-la conosco, tá bom, irmã Marcela? E Obrigada.
queria, assim, primeiramente, começar com a irmã, né? Tendo em vista o conhecimento na área de psicanálise e como que a psicanálise vê a ideia de culpa, não é? Qual é o lado prejudicial da culpa relacionada ao ser humano? Como é que é isso? Boa noite. Bebendo um pouquinho de água aqui que acabei de atender. Minha Legal. garganta tá um pouquinho rouca, mas tá dando para me ouvir bem, né? Sim, sim, com certeza. E é importante, né, a gente começar a falar disso tudo, mas primeiramente eu quero agradecer o convite. Muito Opa, obrigado. legal. Participar da sua live é uma honra, né? Uma pessoa de inteligência assim maravilhosa. Então me sinto honrada, Pô, né? legal. Eu Mas também. vamos lá. A questão da... O pessoal tá chegando, né? Isso. Tá chegando. Daqui a pouco o pessoal tá entrando, o pessoal tá chegando ainda, tá procurando aonde está. Tem algumas pessoas que estavam pedindo o link. Deixa eu passar o teu link aqui, Uhum. que aí fica mais fácil. Vamos lá. Culpa e graça, né? A Isso. pergunta foi sobre a culpa, o que é culpa, né? Um livro que a gente estava conversando que alguns meses atrás eu estava fazendo algumas pesquisas dentro de um atendimento, porque quando a gente entra no atendimento, algumas pessoas acham que é simplesmente só você sentar ali e ouve. Não. Há toda uma pesquisa, há toda uma teoria, né? Não é Isso. simplesmente ouvir o outro, não é só um bate-papo, né? É o que envolve a dedicação, tudo isso. E aí eu estava lendo sobre esse livro, né, há algum tempo atrás, quando você falou, eu falei, caramba, é esse? Você é esse mesmo. Então, vamos lá. Culpa, né? A culpa é uma coisa que ela é corrosiva, né? Ela é corrosiva, né? E aí, para poder a gente destrinchar aqui realmente tudo sobre a culpa, por quê? A culpa ela tem origem. E aí a origem, às vezes, falando agora de hoje em dia, de como é a situação de autoridade, a culpa ela tem origem, às vezes, na infância, na adolescência, o sentimento da culpa. Então, assim, se às vezes uma criança está lá bebendo um suco, um Nescau, seja o que for, ela sem querer, ela esbarra, e aí a figura de autoridade, seja pai, mãe, ou seja, quem está criando, grita ou simplesmente fala: olha só, menino, que menino desajeitado, você é um menino burro, não presta para nada, ou então, tá vendo? Você derrubou isso. A culpa ela já começa a ser plantada ali. Porque às vezes uma criança ela não tem a coordenação motora completa, às vezes a gente é adulto. A gente esbarra nas coisas, a gente quebra. Eu, principalmente, sou mestre disso. Mas a culpa já é plantada ali. Brincadeiras como, olha, se acontecer alguma coisa com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, você vai ser o Isso. culpado. Isso. Né? Essas coisas assim. Por que a gente tem que ter cuidado também com a pessoa depressiva? A questão da culpa. Às vezes existe uma pessoa com depressão ou com ansiedade. Uma das primeiras coisas, talvez as pessoas querendo ajudar até, mas às vezes as pessoas fazem o seguinte: poxa, mas você tem uma família que te ama tanto, você tem um Deus que te ama tanto, você tem um marido que te ama tanto, você tem um emprego bom, você tem uma casa boa, você tem um carro bom. Falando para uma pessoa que tem uma depressão, o que acontece? Ela se sente culpada. Culpada.
sentido, poxa, eu tenho tudo isso e estou sendo ingrata, então eu não mereço viver. Isso. Então, assim, tem todas essas complexidades a referente da culpa de quem sente e quem coloca. E há uma diferença entre culpa e responsabilidade. Quando às vezes acontece alguma coisa onde a gente repete os ciclos da vida, ciclos ruins da vida, e aí a gente transfere isso para o filho também, e às vezes fala assim, poxa, mas a minha mãe que é a culpada de ter feito isso. Às vezes essa mãe ou um pai, eles não tiveram uma criação de ensinamento de algo que a pessoa se sente culpada. Então, o entendimento é o seguinte, existem pessoas que são responsáveis e não culpadas. Você só pode ser culpado por aquilo que você tem a consciência. Aquilo que você não tem a consciência, você não pode gerar culpa. Você tem responsabilidade. Você teve uma falha na criação dos seus filhos. Você tem responsabilidade na criação. A culpa, ela não pode ser adquirida nesse momento, porque se você foi criado e sua mãe e seu pai foram criados de determinada forma, e os pais dele foram criados de determinada forma, eles não têm essa consciência. Mas a partir do momento que eu e você tenhamos a consciência, aí sim existe a culpa, mas não uma culpa corrosiva. Uma culpa que você tem, mas de conscientização e de gerar uma mudança diante disso. Então existe essa parte da culpa normal, comum, como um ato humano, e existe a culpa em exagero, que é a culpa que a pessoa fica corroendo ao longo do tempo, né? Tem alguma pergunta? Agora interessante, irmã Marcela, é que muitas vezes no convívio familiar, não é? Uma mãe, ela inconscientemente, ela lança uma acusação que gera uma culpa no seu próprio filho. Mas essa forma inconsciente é porque ela também se sente culpada por alguma coisa. Por exemplo, seu pai morreu porque você foi desobediente a seu pai. Por isso que ele morreu. Ela está lançando uma culpa para cima de uma criança, na verdade, mas ela está se sentindo culpada por não conseguir sozinha educar essa criança. Exatamente. E aqui tem uma coisa interessante, porque essa criança que está recebendo essa acusação, ela vai, conforme a irmã acabou de dizer aqui, não é? Ela vai se sentir culpada e, de repente, ou assim, comprovadamente, não é? Essa criança vai ser alguém que vai ter medo lá no futuro, lá na sua vida adulta. Vai ter uma série de problemas, não é? Exato. Você falou sobre a questão da mãe, né, da criança, do falecimento, tudo isso. Existe também a culpa também, no sentido que muitas mães elas carregam porque elas têm os seus filhos e elas têm que retornar ao trabalho. E aí elas se sentem culpadas, porque elas têm que trabalhar. Mas isso não acontece com o homem. Ele volta aos afazeres de forma comum, volta a tudo aquilo que ele tem que fazer sem culpa alguma. Mas a mãe, ela tem essa culpa. Por quê? Porque foi direcionada à mulher, à sociedade a como nós vivemos, que se der errado, a culpa é da mãe. Positivo. Você às vezes, você observa alguns casais e você fala assim, o seu filho está fazendo tal coisa. Manda o seu filho sair daí, enquanto o filho é dos dois. Então, a mulher, ela já é depositada na mulher uma culpa sobre ela. Então, se ela volta a trabalhar, ela sente culpa porque a criança ficou em casa ou com a babá, com a avó, ou com seja quem for que vai cuidar. Então, ela se sente culpada. Antes de uma mulher aceitar voltar ao emprego, ela pensa em milhares de
de questões. Para um homem é mais fácil. Eu não estou falando de uma forma genérica, mas geralmente para o homem é mais fácil. Compreendo. Isso, compreendo A perfeitamente. mulher implica muitas outras coisas, né? Por quê? Existe um versículo que a mulher, sabe, edifica a casa. Só que não é impossível alguém edificar a casa sozinha. Não dá para edificar sozinho. Só que a gente corta o restante da parte de todo um contexto bíblico e aí é depositado na mulher essa culpa. Uma outra culpa feminina. Se você tem filho, e não quer mais ter outro. E aí fala assim, mas só um? Aí se sente culpada e tem outro. Ou então, se há uma escolha de não ter filho, aí a sociedade culpa essa mulher por ela não querer ter filho. Entende que a culpa, ela vem tanto de forma interna como de forma externa. Positivo. E quem é que está acusando é uma pessoa que também tem problemas com relação à culpa. Exatamente. Essa associação, essa ideia de sociedade, não é? De você entrar... Ele fala sobre isso, né? Todas as pessoas se acusam mútua e constantemente. Só pelo fato de viverem juntas em famílias e em sociedade. Elas vivem sempre se comparando. E isso é inevitável. Você falou sobre o casamento, né? As mulheres que não querem se casar, por exemplo, muitas vezes a acusação é tão grande em cima delas que elas se sentem culpadas por aquilo. Exatamente. Sabe o que eu penso, irmã Marcela? É que a gente tem hoje uma sociedade totalmente com esse sentimento de culpa e, em razão disso, nós temos muitas pessoas estressadas. O estresse hoje é a marca da sociedade. Em qualquer lugar que você vá, não é? Você vai encontrar alguém que você não pode tocar. Se você encostar ali, particularmente, você tem um problema seríssimo. Né? E eu queria, assim, falar assim, de forma pastoral a respeito disso, né, irmã Marcela? Que eu acho muito interessante nesse primeiro ponto aqui, né? O sentimento de culpa como uma complexidade humana. Mas eu queria pensar assim também sobre a nossa fé, não é, irmão? Eu acho que vale muito a pena a gente pensar na sociedade, não é? Como a sociedade, como anda a cultura, e a partir de pensar como anda a cultura, nós olharmos para aquilo que nós cremos, não é? E aplicar em nossa vida para vivermos nessa cultura. Tem alguém que diz que a fé cristã ela está sempre em busca de compreensão. Ela quer ser compreendida. Não é? Mas, portanto, há uma necessidade de conhecer a fé. E aqui a gente entra numa outra complexidade, não é? Porque a gente precisa perguntar assim, aquilo que Pedro diz, não é? Qual é a razão da sua fé? Qual é a razão da sua fé? Por exemplo, eu entendo que o cristão ele pode até se sentir culpado, muitas vezes, porque a culpa em si promove responsabilidade. Estou correto em dizer isso? Não é? Promove responsabilidade. Mas ele não vive culpado. O cristão não vive culpado. Porque ele entende aquilo que Isaías disse, não é? Que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas aflições, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é, irmã?
Então, quando eu sinto isso, quando eu tomo consciência dessa graça, eu não vivo culpado. E por não viver sendo culpado em todos os momentos, a minha reação com relação às outras pessoas é diferente, não é? Porque quando eu olho para Romanos, por exemplo, Romanos 5 diz o seguinte: sendo justificado, pois, pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, isso aqui é interessante, né, moça? Se eu tenho paz com Deus, poxa, eu vivo nesse mundo essa paz. E vivendo essa paz, não é verdade? Eu entendendo que Deus, ele não está irado comigo. Em Jesus Cristo, Deus não está irado comigo, né? Eu tenho um sorriso de Deus, eu não vou conseguir viver nesse mundo. Isso pode até me afrontar algumas vezes, não é? Porque nós somos imperfeitos e nós nos aperfeiçoamos em Cristo. Mas, assim, a partir do momento que eu entendo isso, que eu tomo consciência dessa graça, eu passo a viver essa paz. Não é? E eu transmito essa paz. Então, exatamente. A culpa, ela tira a alegria do recebimento da graça. Porque a graça é algo que não tem a ver com quem eu faça, o que você faça, qualquer outra pessoa faça. A graça tem a ver com quem já fez. Com quem já fez, positivo. Com quem já fez. E não tem a ver comigo, com você. Ou seja, é algo que eu e você não pagamos o preço. Já foi pago por alguém. E a graça não está sobre quem recebe, mas em quem dá. No caráter de quem dá a graça. Então, a graça não é algo que eu mereço e você mereça. É algo que foi nos dado. Então, a gente tem que ter isso muito consciente. Por quê? Na figura cristã, na figura evangélica, né, num contexto de comunidade de fé, dá-se o sentido que a graça é só para aqueles que estão ali dentro. Não. A graça é para todo mundo. Estamos todos nivelados sobre a graça. A salvação é outra história. O recebimento, da aceitação é outra história. Só que a graça, estamos nivelados. Ou seja, ninguém merecia. Nós éramos inimigos de Deus. Depois vai falar sobre a questão da salvação. Mas sobre a graça, é algo que eu e você não pagamos. Foi dado para todo mundo. Para todo mundo. Então, assim, a gente tem que ter essa questão da graça e da culpa. Quando você olha para o contexto de Adão e Eva, quando o pecado ele entra, o que acontece com eles? Eles se escondem. Eles se escondem, eles perdem a beleza e a alegria de conviver na presença do Espírito. A culpa, ela faz isso, a culpa nos rouba esses momentos de alegria, de contentamento, de família, de conquista. Isso. Porque existem culpas que nós herdamos sem mesmo saber o porquê que nós sentimos elas. Então, assim, é algo que nós temos que prestar bem atenção. Existem pessoas com culpas já enraizadas de alguma coisa que elas não conseguem ter a alegria das suas conquistas, do seu sucesso, e aí elas vão viver fadadas ao fracasso, porque é como se elas estivessem em constante penitência. A culpa faz isso. Conquistei alguma coisa, eu não posso me alegrar, porque eu estou com culpa de tal coisa. Isso. Então eu vivo numa raiz e numa prisão onde eu não me alegro. É como se eu estivesse me flagelando. Eu não posso ser feliz, eu não posso conquistar. A gente chama isso de autocomiseração. Exato. E isso é muito preocupante. E aí, quando a gente traz para a parte da psicanálise, na questão do Freud, quando ele começa a falar sobre isso, ele vai falar o seguinte, sobre a estrutura psíquica. É o id, ego e superego. É a estrutura da nossa formação. É o que propôs
Freud, quando ele começa a escrever sobre a psique, quando ele começa a falar de como a nossa estrutura psíquica é formada, ela fala sobre o id, o ego e o superego. E a culpa, ela nasce aí, exatamente entre o superego e o ego. Então a gente tem que prestar atenção no que? O id, a gente nasce com ele, é o instinto. É que, sabe, o bebê nasceu, ele é colocado no mamar da mãe, ele já vai sugando. Isso é um instinto. E aí vem o ego, na sua formação, que eu acho que é interessantíssimo. Ele surge de uma forma, né, no conceito, que ele começa a pensar sobre as consequências, as práticas. Quando a figura de autoridade fala, não mexe aí, não pode aqui. Ele já começa a falar sobre isso. O superego, ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer a mediação disso tudo. Ele vai mediando isso tudo. Ele vai pegando como supervisão, como cumprimento, ele vai introduzindo a ética na questão da psique. Então, assim, tem toda uma estrutura sobre isso. Se alguma das fases da nossa vida foi inserida uma culpa, automaticamente você vai ter o seu ego sem estrutura para poder entender o que é ou o que não é de responsabilidade sua. Olha, meu irmão. Então, tem pessoas que pegam responsabilidades que não são delas. Aí você vê pessoas com autoestima baixa, pessoas com complexo de inferioridade, ansiedade, depressão. Porque a culpa faz a gente ficar presa onde? No passado. Não é no passado. Preso no futuro, é no passado. Aí você fica no passado, aí você com medo de ficar errando toda hora, você deixa de fazer alguma coisa que talvez você teria uma habilidade maravilhosa, e aí já gera o quê? Ansiedade. Aí você fica preso no passado e fica preso no futuro, e não vive o presente. Agora, irmã Marcela, a irmã falou uma coisa, algo interessante, não é? Eu queria voltar um pouquinho na ideia da fé, não é? Na ideia de que você precisa tomar consciência da graça. Entender que você não fez nada para receber essa graça, mas foi Deus que fez isso, fez tudo isso, não é? E você, a partir do momento em que você toma consciência disso e olha para aquilo que a fé que você tem, ela direciona para você tudo isso, né? Esse nicho que eu posso dizer da fé cristã, você precisa tomar consciência. Por exemplo, olhar para Romanos capítulo 8 e ouvir a palavra dizendo assim, ó, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu tomo consciência disso e olho para o que o Freud disse, na verdade, id, ego, peraí, tem alguma coisa aqui, brilhante aqui, que reluz na minha vida. O que é? Deus não está me condenando. Se Deus não está me condenando, se não existe nenhuma condenação, não é, de Deus para a minha vida, o que vale o passado, aquilo que às vezes trabalha na minha fé inconscientemente? É interessante voltar um pouquinho para Lutero, né? Lutero, ele estava sempre diante de algumas acusações, né? E muitas vezes ele dizia assim, teve uma vez que ele subiu a torre da igreja e ele ouviu um barulho na torre, alguma coisa caindo. Ele dizia assim, opa, isso é só um diabinho. Não é? O que ele queria dizer com isso? Essas coisas mais, essas acusações não faziam mais parte da vida dele, porque ele passou a ter consciência da graça de Deus. Quando essa graça, não é, penetra na nossa mente, na nossa consciência, há uma transformação. Eu li alguma coisa
E, e eu quero direcionar isso agora até mesmo para o Ministério Pastoral, né? Para a igreja, na sua forma, a igreja evangélica na sua forma geral. Né? Eu li um texto do Augusto Cury, e eu acho que você já leu também, né? Esse aqui, ó, dá para ver? O homem mais inteligente da história. Fala sobre Jesus. Ele pega o Evangelho de Lucas e escreve esse livro, que é um livro abençoador. E tem algo que me chamou muita atenção aqui no livro. Ele disse que os próprios evangelhos olham para Jesus de uma forma muito religiosa. Sabe? Aquela ideia de que Jesus vai fazer tudo para você. A graça faz tudo. E você não precisa fazer nada. Exatamente. Mas aí que tá. A questão da graça, da forma religiosa, a culpa ela entra quando não acontece aquilo que você gostaria. Olha aí. E aí, por exemplo, eu já ouvi falar assim, não aconteceu tal coisa porque você não tinha fé. Olha, irmã! E aí você se sente culpada por não conseguir realizar tal fato porque você não teve fé suficiente. A gente tem que entender o seguinte, no contexto bíblico, com tudo que a Bíblia fala, a fé é importante sobre a gente. Não vem nem da gente, é dom de Deus primeiro, né? Uhum. Só através dele, nem vem da gente mesmo. Mas a fé não significa, de eu ter a fé, que vai acontecer algo se não for propósito de Deus. Olha, muito interessante. A gente esquece que tem a soberania de Deus. E aí quando alguém vira para você e fala assim, olha, não aconteceu porque você não teve fé, você está dizendo o seguinte, a culpa é sua. Você é culpada. Ou você desiste desse relacionamento, ou você fala, eu não tenho estrutura nem habilidade, eu não tenho intimidade suficiente para falar com Deus e pedir alguma coisa. Muito bom. Sabe que a gente tem um exemplo disso tudo que a irmã está falando lá naquele paralítico do tanque de Betesda. Quando Jesus se aproxima dele, sabe o que ele diz? Ele diz que quando o anjo desce, não é verdade? Todo mundo vai lá e mergulha. Mas, e ele não tem condições de mergulhar para ser curado. Parece ali que Deus tem preferência, sabe? Deus tem preferência de curar alguns e outros não. E muitas vezes é um problema porque foi o que a irmã disse, não é? Você vai procurar uma liderança eclesiástica e ele diz assim, você não foi curado porque você não teve fé. Ou a sua fé foi muito rasa. Isso. Ou você continua doente porque a culpa é sua. Você está em pecado, né? E aí vem a culpa. Eu não curei por quê? Porque eu estou em pecado, o que aconteceu? Olha, então, você está tá remetendo o texto de Jó, por exemplo. Jó recebe aquelas pessoas para acusar Jó, não é? Isso é brilhante, minha irmã. Muito bom. Pais que se sentem culpados de filhos fazerem determinadas coisas, achando que foi a má educação ou foi uma educação incompleta que foi dada ao seu filho. Isso. E aí se sentem culpados por determinadas coisas. Então, assim, são vários fatores. E a culpa, ela é um sentimento. Ela é um sentimento humano. Agora, entender que existem coisas que vão acontecer na nossa vida e vamos ter falhas diante da nossa caminhada, já é a cura daquilo que nós sentimos.
Opa! Porque a grande questão não é só sentir a culpa, porque sentir a culpa, você vai sentir. Mas a grande questão, a partir do sentimento, o que, que você faz com esse sentimento? A cura Oh, isso. não está no que você sente, mas o que você faz após sentir. Porque senão Opa! nós vamos ser dominadas pelas circunstâncias. Eu vou achar que se diante de uma chuva a minha casa encheu, então significa que eu não estou com intimidade com o Senhor de forma adequada. Olha, minha Se irmã. fulano de tal não foi curado de um câncer, se você não teve o êxito em alguma coisa, você não teve fé suficiente ou você não tem uma intimidade com Deus o suficiente. Não. Você falou sobre o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, sobre suas pisaduras, fomos sarados. A gente interpreta de uma forma muito errada. Muito errada. A gente fala o seguinte, se pelas suas pisaduras foram sarados, isso eu aprendi com o meu pastor, Marcos Magalhães, né? Aí a gente fala assim, mas se suas pisaduras foram saradas, por que a gente está doente? Esse texto, quando ele tem nessa complexidade, ele está falando o seguinte, que é uma esperança que um dia alguém vai voltar para nos buscar, e é assim, quando nós estivermos na glória, nós seremos curados, sarados, sem dor, sem doença, sem nada. Ou seja, é uma esperança que a gente sente que um dia vai chegar, ela é real. Ela é real. E aí é importante a gente entender, diante disso tudo, que a culpa ela é um sentimento que nós vamos tê-la como seres humanos. Mas o sobrenatural de Deus, quando ele vem sobre a nossa vida, há uma renovação de mente, a gente vai entendendo. Só que acontece o seguinte, quando eu tenho uma figura de autoridade, de nível paterna, né? Masculina, no caso, né? Autoridade masculina, e eu tenho um problema com essa figura masculina. Então, automaticamente, eu vou também ter problema com a figura de Deus. Nós sabemos que Deus não tem sexo, mas na sua representatividade ela é representada como o quê? A maioria das vezes? Pai. Pai. Jesus. Então, se eu tenho um problema né, de ordem masculina, com paternidade, eu não consigo gerar uma intimidade, uma segurança em Deus. Então, vai ser como se eu não conseguisse atingir alguma coisa. Então, eu não consigo ter fé, eu não consigo me livrar da culpa, eu não consigo ter intimidade. Porque eu tenho um problema com a figura de autoridade masculina. Então, a culpa ela vai estar mais presente e a graça que foi para todos nós, ela não consegue entrar, não por causa do poder de Deus, mas por causa das nossas limitações e dos obstáculos que nós criamos pela culpa. Lembra que eu falei que ela enraiza? Ela mas assim, mano, enraizada. Eu volto a dizer isso de novo. De repente, essa pessoa, ela tem esse pensamento por não conhecer por não conhecer a fé que ela professa. Entendeu? Exato. E quando eu disse lá que os evangélicos veem Jesus de forma muito religiosa, eu disse por que eu disse isso, né? Eu só tomei consciência, de fato, da graça de Deus a partir do momento que eu entreguei a minha vida ao discipulado de Jesus. O C.S. Lewis ele fala algo interessante. Ele diz assim, que se você procurar você mesmo, você vai encontrar várias complexidades. Não é? Agora, se você procurar Cristo, você vai encontrar Cristo. E quando você encontra Cristo, você encontra você mesmo. A irmã falou da necessidade de sentir dor. Nós não gostamos de sentir dor, não é verdade? Sim. Aqui, mas aí, o Otávio falou uma coisa aqui. É triste ver pessoas na igreja ainda achando que estar com Deus significa que não será tocado por doença ou situações ruins. E caso aconteça, cai sobre ela a culpa, achando que é porque ela não está em intimidade com Deus.
Olha só o que eu estou acabando de dizer. Nós não gostamos de sentir dor. Não é? Agora, quando você se submete ao discipulado de Jesus, você olha para Jesus e faz a seguinte pergunta: Jesus sentiu dor? Sentiu. Olha o que Augusto Cury está falando aqui nesse livro. Eu acho Jesus teve interessante a gente. ansiedade. Poxa vida! Olha Jesus só. teve ansiedade. Quando ele fala que ele foi tomado de angústia, a angústia é um dos sintomas de ansiedade. Positivo. É um dos sintomas de ansiedade. Tristeza. E aí a culpa, o que a culpa ela faz? Quando é a questão da fé, disso tudo que a gente está falando nesse contexto, ela pode gerar um trauma tão grande sobre a pessoa que ela não entende, ela não consegue entender aquilo que de bom está acontecendo na vida dela. Então ela vai ter um trauma. Se, por exemplo, ela tiver uma oportunidade de ter um bom emprego, ela vai ter um trauma. Ela vai falar assim, não, esse emprego não é para mim. Eu não vou conseguir alcançar. Aconteceu com fulano. Vai acontecer comigo também. Isso. E fala então, um pouquinho, Marcela, fala um pouquinho dessa necessidade de agradar as pessoas. A culpa gera a necessidade de você querer agradar as pessoas. Então, como é que é isso? A culpa, quando ela gera a necessidade de agradar as pessoas, ela significa de um fato de rejeição. Por quê? Ou no ventre, né? Eu tenho meu mestre, né, Fernando, ele é psicanalista, doutor Fernando, e ele sempre falou o seguinte, numa das aulas dele, né, as aulas dele é tão boa que eu consigo lembrar muitas coisas até hoje da aula dele. Ele falava o seguinte, a mulher, quando ela descobre que ela está grávida, primeiro ela tem um susto. Ele falou assim, mas logo depois que você ter esse susto, vira para sua barriga, mesmo que não entenda ainda o ser que está sendo formado, você fala o seguinte, mas você vai ser muito amado. Dependendo de um contexto, lógico. Você vai ser muito amado. Então, nessas questões todas que envolve, né, a questão de você ter como um ser, como tudo, ele fala o seguinte, se você não fizer isso, a criança se sente rejeitada. Crianças que foram criadas pelos pais e pela mãe, que trabalham muito fora, né? Isso não é para se sentir culpado, porque na sociedade que nós temos hoje, precisa se pagar as coisas e tal, positivo, mas trabalham muito fora. Isso gera o medo da rejeição. Então, o que eu faço? Eu faço tudo muito certinho, para que ninguém me abandone. E como criança, eu cresço assim. Eu cresço dessa forma. E o medo da rejeição faz isso. O medo da rejeição, desde a infância, de um abandono, ela gera uma dependência emocional também como adulto. Meu Deus. Por isso que muitas das vezes, homens e mulheres são submetidos a relacionamentos, né? E ficam dentro desses relacionamentos, né? Por causa desses traumas anteriores. Então, a gente tem que ter muito entendimento nessa questão. Isso. A rejeição, ela faz a gente ter esse sentimento da culpa. E aí você vai fazendo tudo muito certinho, para você, às vezes você vai ser um perfeccionista, de uma forma sem equilíbrio. Porque você não quer ter a culpa de ser cobrado. Então você mesmo se cobra. Olha só, isso que a irmã está falando me levou lá para o texto de Marta e Maria. Porque você vê que uma se aplica nos afazeres da casa e a outra vai para os pés de Jesus, não é? Para ouvir mais sobre Jesus. Nenhuma nem outra está realmente errada, não é isso? O problema é de uma dizer assim, por que você não pede ela para mim? Olha só o sentimento de culpa, não é? Por que você não pede para ela vir me ajudar aqui? Eu entendo que Marta, não é, quando ela toma essa posição, ela está
ela está fazendo aquilo que ela faz de melhor, não é? Para esse momento. Ela está fazendo aquilo que ela faz de melhor. Quando ela se sente culpada por aquilo, ela deixa de fazer o que ela faz de melhor e passa a olhar para a irmã dela e acusar a irmã dela. Olha só que Ela interessante. começa a ficar ressentida. Positivo. Esse é o problema da culpa, né? Você sempre vai deixar de fazer aquilo que você faz melhor e fica ressentido com o outro. Aí o que acontece, irmã Maçã? Gera as discussões, isso no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, na verdade, em vários ambientes sociais, não é? A culpa, sem o equilíbrio, ela gera um esforço desnecessário, um desgaste desnecessário. Por quê? Às vezes, você não quer sentir culpa por uma coisa e você vai além do seu limite. Uhum. Você vai além do seu limite. Você deu o exemplo de Marta e Maria. Nenhuma das duas estava errada, cada um estava ali no seu jeito. E aí dá uma base para vários pontos de pregação. Mas nenhuma das duas estavam erradas. Só que começou a ficar ressentida por quê? Porque ela tomou para si toda a responsabilidade. E às vezes, quando a gente toma para si toda a responsabilidade e a gente não dá conta de tal coisa, a gente culpa o outro. Isso. A culpa é sua porque o casamento não está dando certo. A culpa é sua porque nossa vida financeira não está dando certo. A culpa é sua porque isso está acontecendo. A culpa é sua porque eu quebrei o copo que estava na pia, porque você botou na pia. A culpa é sua. E todas as vezes que eu faço de uma forma severa a culpa sobre mim, e eu começo a fazer reverter isso e jogar para o outro a culpa, é porque eu já exerci uma força desnecessária. Ultrapassei o meu limite, não tive amor próprio comigo mesma. Acontece muito isso, né, de sentir muita culpa com pastores, com líderes religiosos. Eles se sentem culpados pelo divórcio do outro. Eles se sentem culpados, às vezes, pela tristeza do outro. Eles se sentem culpados porque o outro não alcançou alguma coisa. Então, assim, automaticamente, alguns líderes religiosos, eles puxam para si uma culpa que não é deles e não é existente. Então, assim, se cada um entender a sua função dentro de uma estrutura social, a gente se culparia muito menos e teria mais responsabilidade. Ou seja, se eu fiz algo contra você, né, sem ter, por exemplo, a consciência que eu fiz algo, né, e você sentiu esse algo, mas não me falou. Mas você me culpa por esse algo que você sentiu. Você me culpa por esse algo que você sentiu. Olha, Elias, você, naquele dia tal, me deixou assim, assim, assim. Só que, por sua vez, você nem sabia que você fez isso comigo. Quando eu culpo o outro dessa forma, eu tiro o direito dele se desculpar comigo e de entender aonde foi o ponto que ele errou. Muito bom, muito bom. Então a gente tem que ter essa necessidade de entendimento. Muito bom. Que nós não somos culpados pelo que o outro sente. Isso. Cada um tem a sua culpa por si só, ou seja, vamos melhorar isso. Não a culpa como algo que seja de sofrimento, mas cada um tem a sua responsabilidade. Essa é a palavra. Responsabilidade. Ou seja, quando você cria seu filho pequenininho, você tem a responsabilidade de ensinar. Você vai alimentar. Agora, quando você cresce, o seu filho cresce, você não é mais responsável pelos atos que o seu filho tem. Muitos pais se sentem culpados pelos fracassos, divórcio dos filhos, pelo fracasso financeiro do filho,
irmã Assim, Marcela, tem que ter esse entendimento. Que precisa ter cada esse um é entendimento. responsável pelos seus atos a partir do momento que tem a sua consciência. Uhum, perfeitamente. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, da Vitória, minha filha. Conseguiu ver aí? Quer responder essa pergunta, irmã Marcela? Qual é a pergunta? Sobre a culpa e trauma. São coisas diferentes ou estão interligadas? Elas estão interligadas. Porque não existe um trauma sem ter culpa nessa questão. Por exemplo, uma criança ela é abusada, ou uma mulher ou um homem é abusado. Uhum. Geralmente, ela vai ter um momento de culpa e vai se pensar o seguinte: foi eu que estive naquele lugar, foi eu que estava vestida daquele jeito, foi eu que Isso. tomei tal atitude. Isso. Então, nesse caso, a vítima, às vezes, ela começa a se culpar por algo. Uhum. Então, o trauma, ele está ali interligado diretamente com a culpa. Porque sente a culpa de alguma coisa. Uhum. Existem pessoas que têm a vida traumatizada e paralisada totalmente por sentir uma culpa de não ter tido um sentimento, vamos supor, da morte da mãe, como ela achava que deveria ter sentido. Ou seja, a mãe X faleceu e ela não chorou o suficiente no dia do velório. Então ela fica com a culpa e com o trauma de que ela não é uma boa pessoa, porque ela não chorou e ela não sentiu de uma forma trágica aquele luto. Então existe o trauma e a culpa, e eles andam juntos. E às vezes não tem como separar. Mas qual o trauma especificamente que a Vitória está querendo saber? Olha aí. Ela não expressou aqui, não. Bem, enquanto ela vai fazendo as suas, pensando em colocar ali qual é o tipo de trauma, a gente, olhando para o contexto eclesiástico, né, a gente precisa pensar sobre isso, e aquela pregação, sabe, que muitas vezes faz com que a pessoa, por exemplo, vamos lá, no sepultamento. No sepultamento, no culto ali no momento do culto fúnebre, na verdade, aquela pregação que provoca nas pessoas assim, não uma libertação do sentimento de culpa, mas assim traz mais peso, coloca mais uma carga nas costas das pessoas, né? E eu tenho visto isso muitas vezes. E ao invés de provocar uma libertação, provoca peso nas pessoas. E eu queria que a irmã falasse um pouquinho sobre isso também. Essa pregação que na verdade não faz você, não promove liberdade. Na verdade, é como o Keller diz, não é? Muitas pregações parecem mais um porrete. Fica batendo na moral da pessoa, na verdade, para ver se as pessoas reagem. Mas ele diz que a pregação precisa ser como uma espada, na verdade, que entra no nosso coração e nos liberta, faz a gente pensar. Como é que a psicanálise vê esse tipo de discurso? Não é? Pode realmente levar a pessoa a um surto de culpa, não é? E exacerbar mais ainda esse sentimento de culpa.
Tem casos e casos, né? Aí você tem que destrinchar, isso aí seria um papo para outra live até. Mas assim, a gente tem que ter a consciência seguinte, nenhuma mudança, ela acontece sem ter um confronto. Nenhum. Hum. Não estou falando nem do luto, da questão do enterro, do sepultamento, nada disso, não. Estou falando da questão da transformação. Você não precisa pegar um porrete, mas a pregação, ela tem que ser algo que seja confrontadora. Não baseada no medo, mas baseada pela graça linda e maravilhosa de Cristo Jesus para nos alcançar. Sabe por que eu fiz essa pergunta, irmã Marcelo? Porque nós entendemos que Jesus, ele é o supremo pastor, não é? E ele diz que todos os pastores precisam passar por ele. Ele é a porta, não é? Ele é a porta. Quem não passa pela porta é ladrão e salteador, não é isso? Exato. Aí, quando você olha para os encontros que Jesus, das pessoas com Jesus, por exemplo, a mulher adúltera. Olha só, Jesus não foi com pedras para essa mulher. E eu acho tão interessante aquela palavra dele para a mulher, não é? Ele diz assim, aonde é que estão os seus acusadores? Aí ela diz, cara, eles já foram embora. E ele diz assim, eu também não te condeno. Olha só, eu não te condeno. Vamos olhar outros encontros, por exemplo, o leproso. Mas aí que ninguém tá. Podia... Nessa parte, segura essa parte que você tá, eu não te condeno. A gente tem que ter um equilíbrio das situações. Eu acredito que toda exortação ela tem que ser feita em amor. Mas fazer algo em amor não significa que você vai diminuir o padrão de Deus. Porque Deus tem um padrão. E aí, quando ele fala sobre eu não te condeno, não te perdoo, mas ele fala uma outra parte. Vai e não peques mais. Basicamente, ele está dizendo o seguinte, olha, nem sempre eu vou estar aqui para segurar a pedra desse povo aí. Nem sempre eu vou estar, porque a graça, ela foi de graça para mim e para você, mas ela foi paga na cruz. Ou seja, ela teve um preço. Muito a graça, bem. Ela não foi de graça. O que eu estou analisando? A graça não nos livra de um futuro, né, ou de um local, ou do inferno, ou de qual seja que as pessoas chamam, né, mas a graça não nos livra disso. A graça ela nos dá a possibilidade dessa salvação em Cristo. Isso, o que eu estou dizendo é o seguinte, para ela ouvir vai e não peques mais, ela ouviu primeiro uma libertação da culpa. Eu não te condeno. João 3,16 diz que Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Não é? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa mulher, ela tem uma vida pregressa. Ela vai olhar para trás. Não é? E ela vai perceber que ela passou por vários relacionamentos. Esses vários relacionamentos não vai sair de um dia para o outro. Esse vá e não peques mais tem relação da vida dela daqui para frente. Mas aí ela precisa andar de cabeça erguida. Como que ela vai andar de cabeça erguida? Na ideia da libertação da culpa. Porque se eu me sinto culpado, eu não vou conseguir ouvir o vai e não peques mais. Entendeu, irmão Marcelo? E a culpa em excesso, ela não nos motiva a ser melhores. Olha, muito bom. A culpa na forma como você está usando, a culpa da forma equilibrada, como um sentimento equilibrado, ela faz a gente se analisar. É autoanálise. Isso. Peraí, aonde que eu errei? Aí você não fica preso no passado, você ressignifica aquela culpa. E aí você passa a olhar para você com um olhar perdoador, com um olhar que você pensa assim, tá, nessa época que eu fiz isso,
eu não tinha a mesma cabeça e entendimento que eu tenho agora. Olha, minha irmã. Então você passa a ressignificar. Muitas das vezes, dentro de uma análise, a gente volta na criança, na infância, onde tudo começou, e a gente fala o seguinte, olha só, você está vendo você como criança. Conversa agora com essa criança e vai até ela e ressignifica isso. Ajuda ela a sair desse trauma. Quando a gente fala na regressão na psicanálise e dentro do contexto terapêutico, a gente não está falando naquela regressão. Nós está falando é o quê? Você tem que muitas das vezes voltar ao passado, entender o que aconteceu, reviver o que você teve com trauma e depois você vai fazer o quê? Você vai ressignificar todo esse contexto. E aí você vai entender, não, peraí, naquela época eu não tinha a mesma cabeça do que hoje. Hoje eu tenho outro entendimento. Por isso que a gente fala na palavra do Senhor, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O problema é que nós queremos pegar em todo momento o lixo que a gente acha que a gente jogou fora da culpa e reciclá-lo. O mais complicado ainda é nem tentar reciclar, é colocar ele debaixo do tapete. Ele sempre vai estar, não é? Exato. Porque o sentimento da culpa, ele pode afetar de uma forma, assim, terrível. E deixar realmente as pessoas presas no passado. E não entender sobre o presente. E a gente fica assim, mas ele não me falou isso naquela época. Ela não me falou isso naquela época. Se eu soubesse disso, entendeu? Aí você fica culpando o outro, fica culpando a si mesmo, fica nesse ciclo vicioso da culpa, mas não se liberta. Não se liberta. Então, assim, o problema é que o sentimento de culpa em excesso não motiva a gente a ser melhores. Ele é o contrário, ele faz a gente ficar lamentando. Ai, poderia ter sido assim. Será que poderia ter sido assim? É igual quando a gente vai na casa de alguém, numa festa, alguma coisa, a gente come, tá satisfeita, chega no outro dia e fala assim, poxa, poderia ter comido aquele pedaço de bolo melhor? Aquela culpa, poxa, por que eu não trouxe aquele pedaço de bolo, tal, que não sei o quê. Então, assim, a gente fica nesse ciclo vicioso, preso numa culpa, que a gente trazendo agora pelo lado, né, sobrenatural, de Deus, uma culpa onde nós já fomos libertos. Isso. Ou seja, Deus já nos libertou diante disso. Mas para ter libertação, você tem que ter reconhecimento. É revisitar a dor para não sentir mais a dor daquela forma. Um outro exemplo, já que você falou do enterro, essa culpa muitas vezes aparece dentro, sabe da onde também? Da perda. Da perda. Vamos supor que alguém perdeu o seu cônjuge, perdeu uma pessoa querida, e aí na fase do luto, a pessoa se prende em uma única fase da culpa. Poxa, mas se eu tivesse chegado no hospital antes, mas se eu tivesse visto antes, se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse feito aquilo antes, será? E fica presa nessa culpa. Porque o luto, ele tem as fases, né, dele, inclusive a fase da culpa. Então, assim, aí começa a ficar preso numa determinada situação. Então, é importante a gente permitir, né, revisitar as dores, analisar e ressignificar todo o contexto. Quando a gente ressignifica algum contexto, a gente vai lembrar disso, mas isso não vai causar mais desconforto ou um obstáculo para alcançar alguma coisa. A gente tem que ter esse entendimento. Muito bom. Muito bom. Será que alguém tem mais alguma pergunta para fazer aí? Dá um tempinho aqui. E aí, falando sobre a graça, né? Ela faz a gente entender essa questão toda da culpa,
que ela nos dá a liberdade, mas uma liberdade não de libertinagem, mas uma liberdade em Cristo Jesus, de se achegar e aceitar, né? A graça, eu costumo falar que é uma graça de um amor escandaloso de Deus sobre as nossas vidas. Uma graça que às vezes a gente quer trocar pela culpa. Eu não mereço essa graça, fulano não merece, Beltrano não merece. Então, às vezes, a gente quer inverter aquilo que de bom Deus está nos dando, como a graça, e morando dentro de uma culpa. E aí, quando esse sentimento de culpa, ele ressignifica, ele se torna algo, eu acho que é algo que é, assim, libertador diante do ser humano. Você começa a perceber, não, peraí, tá, eu errei nisso daqui, eu entendi minha responsabilidade, mas eu tenho possibilidade de fazer de uma outra forma. Então, é exatamente isso, quando você entende ressignificar. Eu acho que isso que a irmã acabou de falar, a gente tem um exemplo bíblico, né? Por exemplo, o próprio Davi, né? Aquele momento difícil dele com o pecado com Betseba, não é isso? E a Betseba veio a ficar grávida e essa gravidez foi tão trágica que ela perdeu o filho, na verdade, e Davi passou um momento muito difícil da vida dele. E ele escreve o Salmo 51, né? E um ponto interessante do Salmo 51 é quando ele diz assim, ele pede a Deus para retornar nele a alegria da salvação. Isso para mim é alegria. Positivo. Assim, mamãe, sabe? Muita gente diz que não consegue encontrar a graça no Antigo Testamento. O que eu mais vejo no Antigo Testamento é isso, a manifestação da graça de Deus. Mas eu vejo essa graça a partir da consciência que essas pessoas têm da graça de Deus, do conhecer, do prosseguir em conhecer a Deus, né? Entender que um coração quebrantado, como Davi diz, né? E contrito, o Senhor não rejeita. Não rejeita, não é? Esse coração quebrantado e contrito, não é uma abertura para a atuação da graça de Deus na vida de qualquer ser humano, né? E traz essa libertação. E a irmã falou sobre a libertação, e eu entendo que libertação, o crente, ele vive essa liberdade. Essa liberdade é de não fazer o mal. Ele foi liberto da culpa a partir do sacrifício de Cristo na cruz, da manifestação da graça. Não é? Ele vive essa vida aqui embaixo, no discipulado. E ele não se sente culpado por não se sentir culpado o tempo todo. Ele é uma pessoa livre para fazer coisas boas. Exatamente. Exatamente. Uma das coisas que a gente tem que ter entendimento para que a gente possa se libertar de uma culpa exagerada, né? É exatamente isso, a gente mudar a percepção do que a gente tem da gente mesmo. Quando eu não me conheço, quando eu não tenho a certeza de quem eu sou, a identidade, né, de quem realmente eu sou, eu não tenho como ter uma percepção positiva. Sabe aquelas pessoas que o tempo inteiro sempre esperam que algo ruim vai acontecer? Eu falo assim, Elias, preciso falar com você. A pessoa já fica tensa, já algo que é uma coisa ruim, eu não fiz nada, tal. Já tem aquela percepção negativa de si mesmo, de que fez algo. E às vezes ela nem fez algo. Mas lembra aquela questão lá de trás?
o fato de lá atrás, nas experiências da infância, adolescência, ter tido um peso sobre a vida dessa criança, ela cresce numa tensão, ela cresce num caos. É aquela pessoa que vai falar assim, nossa, tá dando tudo muito certo, alguma coisa vai acontecer de errado. Sabe aquela pessoa quando sente que as coisas estão caminhando, gente, tá dando tudo muito certo, alguma coisa vai acontecer de errado. Você lembra lá da parábola dos talentos? Quando aquele que recebeu só um talento, lembra? Ele escondeu o talento. Sim. Sabe qual é a expressão que ele diz? Quando o Senhor, né, chegou, ele diz assim, eu fiquei com medo. Olha só que coisa interessante, né? A irmã falou da pessoa ter medo do que pode acontecer com ele. E esse medo provoca o quê? Você não coloca para fora aquilo que você faz de melhor. Nunca. Exato. Fica sempre com medo de arriscar, de apresentar o que você faz de melhor. Eu estou falando isso porque eu já tive esse sentimento. Posso dizer para você que o que eu estou fazendo aqui agora é um ato de consciência da graça de Deus. Eu nunca faria isso aqui, de estar aqui diante de 10 pessoas, e depois outras pessoas vão assistir, não é? Para poder falar sobre isso, sobre qualquer assunto. Né? A partir do momento que eu vou dizer de novo, né, que eu tomei consciência da graça de Deus, isso me libertou. Deus não está irado comigo. Entendeu, irmão Marcelo? Eu tenho paz com ele. Ele promoveu essa paz em mim, não é? Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sabe uma coisa que acontece muito no meio evangélico, não evangélico, sobre a culpa? É a culpa de ter dinheiro. A culpa de você comprar algo. Acontece muito isso. Por exemplo, alguém fala assim, nossa, Vitória, vou usar a Vitória aqui. Nossa, Vitória, a sua blusa é tão bonita. Aí a Vitória diz assim, ai, foi 10 reais, comprei no brechó. Entendeu? Parece que ela tem que ter uma resposta para justificar a compra dela. Então a gente tem muito cuidado com isso. O brasileiro, ele tem muito isso. Você pega assim, a gente conhece, a gente tem alguns amigos de fora, americano, alguma coisa assim, eles não têm problema de falar sobre a vida financeira. O brasileiro, ele tem. Então já viu assim, o seguinte, assim, tem umas piadinhas que assim, quero ver duro, quando você está passeando para algum lugar, você tira uma foto, quero ver duro. E aí, qual era a nossa adoção? A gente começa a explicar que a gente ganhou, que a gente fez, que alguém deu. É isso mesmo, irmão. Você comprou um carro, você tem que justificar que você parcelou o carro. Enquanto em nenhum momento, nem a Bíblia e nem a vida comum, ela nos implica como isso seja um pecado. Pecado é você não ver também a necessidade do outro. Porque ter dinheiro é ter recurso, e recurso também gera vida. Isso. A gente não pode ser amante desse recurso, mas esse recurso gera vida. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque existem pessoas que são culpadas por conquistarem coisas. Caramba, eu conquistei meu carro, conquistei minha casa, conquistei minha profissão. Entendeu? Por exemplo, hoje eu trabalho naquilo que eu amo. Eu não posso me sentir culpada porque tem pessoas que ainda não chegaram até lá e possam trabalhar naquilo que elas amam. Caramba, que legal. E aí eu começo a fazer o quê? Desprezar aquilo que Deus já me proporcionou. A graça que eu entendi. Isso. E aqui, irmão Marcelo, é interessante também a gente pensar, sabe o quê? Que muitas vezes a gente só leva para Deus... A Vitória falou aqui. A Vitória falou assim, é linda tal. E a pessoa fala, comprei na Shein, 30 reais.
Minha filha é espetacular. Então, muitas vezes a gente só leva para Deus. Já percebeu isso? Coisas ruins, Exato. não é? A nossa oração é aquela oração sabe, eu falei essa palavra, autocomiseração, não é? Mas quando você, e sim, a gente tem que fazer essa oração, não é? O Pedro diz que nós temos que lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. Mas assim, naquele momento, às vezes, que nós estamos de coisas boas, né? Eu acho que a gente precisa apresentar para Deus. Né? Algo que você realmente conseguiu conquistar, não é verdade? Você precisa realmente mostrar para Deus. Isso é muito interessante. E sem assim, dizer para as pessoas se for em 60 parcelas, dizer o valor da parcela, vai, frente. Não é? A menos que a pessoa queira pagar as suas parcelas. Aí você pode dizer. A resposta pode ser acompanhada do boleto. Não tem problema. Legal, legal. Muito bom, muito bom. E aí, irmão Marcelo, assim, estou muito feliz, particularmente, de poder compartilhar com a irmã esse momento, né? E ter, assim, muito esclarecimento a respeito desse tema e entender, e eu quero dizer de novo, diretamente para a consciência das pessoas que estão nos vendo nesse momento, né? De que nós temos paz com Deus. E tem um texto, eu não consigo, eu preciso abrir aqui, né, irmão, para poder ler, porque eu não tenho essa técnica de falar o texto da mente direta, eu tenho que ler. De Colossenses capítulo 2, verso 13, que é muito interessante. Fala sobre a plenitude da vida em Cristo. Quando você está em Cristo, né, essa foi a nossa conversa lá no início, na verdade, que eu acho que toda igreja que se diz cristã é porque ela está em Cristo. Né? Se colocou o nome ali, evangélico, eu sou evangélico, né? Eu sou cristão, você precisa estar em Cristo. O texto diz assim, Colossenses capítulo 2, verso 13, diz assim, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida justamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Olha, irmão, que interessante. O verso 14. Cancelando os escritos de dívida que eram contra nós e que constava na ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz de Cristo. Esse é o cristão. Ele vive de cabeça erguida. Por quê? Ele está em Cristo. Exato. Lá no capítulo 3, ele diz algo mais interessante em Colossenses. Ele diz que nós vivemos desse mundo não a nossa vida, mas a vida em Cristo. Isso aqui é um texto que eu abraço todos os dias, sabe? Entendo a minha imperfeição, em que muitas vezes eu vou tomar uma decisão errada, não é verdade? Mas que vai gerar uma responsabilidade. E aí você está respondendo a pergunta da Vitória. Ela falou se existe algo positivo na culpa. A culpa como arrependimento, ela nos traz conceito positivo. A culpa, ela no conceito necessário de sentimento de arrependimento, ela resulta numa melhora pessoal. Opa! E aí você consegue alcançar mudança e reconhecer
aonde você teve a sua falha. Porque muitas das vezes a falta de reconhecimento nos leva a culpar o outro. A gente fala muito sobre pessoas tóxicas, né? Fulano é tóxico, a igreja é tóxica, o fulano de tal é tóxico. Mas às vezes o tóxico somos nós. É você positivo. Às vezes somos nós. Mas o não reconhecer é negativo. Mas quando você reconhece a culpa para melhoria, é positivo. E aí, quando você reconhece ou tem um arrependimento, isso traz um sentimento de humildade, de entender que muitas das vezes sozinho você não consegue. Isso. E aí você vai procurar uma ajuda espiritual e uma ajuda profissional. Porque as limitações que às vezes e os traumas que nós tivemos desde a infância pode limitar a visão no caso da melhoria. Então você vai até os profissionais, né? Você tem essa questão de ir até o profissional e aí vai ser fornecido ferramentas adequadas. E aí eu costumo falar, nada contra, mas terapia não é algo motivacional, tipo, vai lá, você vai conseguir. Não, terapia não é isso. Terapia é confronto que gera mudança de vida. Isso. Não é terapia, não é eu vou ali no bar e bebo com os amigos. Terapia não é eu saio para conversar com os amigos, eu tenho minha amiga que eu confidencio tudo. Terapia não é bate-papo. Terapia é o autoconhecimento. É o entender quem é você de fato, qual é a sua identidade e a tua paternidade. Quem é o teu pai de fato? Quando eu falo quem é teu pai de fato, numa visão espiritual, quem é o nosso pai que nos gerou uma nova identidade. Isso. Porque eu posso ter sido rejeitado, eu posso ter sido rejeitada, mas em Cristo Jesus eu sou acolhida e ganho uma nova família. Uma família que não é perfeita, que está todo mundo ali no mesmo processo. Aqueles que entendem, né, dentro dessa jornada de ajuste até que ele venha. Amém. Então tem um positivo nessa questão toda. Amém. E a gente tem que entender. Amém. Muito bom. Irmã, nós já estamos aqui há 1h22. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Tá? Eu agradeço aí a irmã de coração. E, assim, também agradeço as pessoas que ficaram nos acompanhando até esse momento. E quero que você entenda, mais uma vez, que mesmo diante de todas as acusações, né, irmãs? Até mesmo sua ou de qualquer outra pessoa, Deus, Jesus Cristo, nos ensinou que Deus, ele está sempre, assim, olhando para a parábola do filho pródigo, né? Ele está sempre te esperando, né? Sempre te esperando. E a partir do momento em que você toma consciência disso, a libertação vem de fato para a sua vida. E foi o próprio Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Não é isso, irmã Marcela? A Vitória disse para você ter cuidado para não deixar de salvar a live quando encerrar. Porque senão você vai se sentir culpado de não gravar. Tá bom, tá legal. Irmã Marcela, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Sobre essa questão toda, se às vezes a gente não vai conseguir sozinho se livrar de traumas do passado, a gente não vai conseguir sozinho ressignificar a nossa história, a nossa jornada. E aí mesmo. É louvável e é interessante que a gente busque uma ajuda profissional. Isso. Então, assim, as pessoas que têm a consciência de melhoria na questão da positividade, da culpa, elas entendem que a gente não é uma ilha. A gente precisa do outro. Amém. Se você não consegue sozinho essa libertação, né, procure o seu líder espiritual, procure uma ajuda profissional
para que você consiga realmente trocar o fardo. Isso! Trocar o Olha, peso. que As palavra mágoas abençoada. da culpa. Porque às vezes nós estamos carregando pesos de coisas passadas, de traumas passados, De acusações de pessoas, não é, meu irmão? de acusações, de que alguém falou para você que você não chegaria, que você não conseguiria chegar em determinado lugar, ou de coisas que você realmente fez. Estamos carregando bagagens muito pesadas, vamos ficando lentos no meio do caminho e vamos desistindo daquilo que às vezes a gente projetou, planejou ou sonhou. Quantas pessoas eu recebo que perguntam assim, qual é o seu sonho? Não tenho sonhos. Não tenho sonhos. Mas por quê? Porque muitas das vezes está carregando essa bagagem desnecessária. E aí o que eu deixo para todos nós é só leve aquilo que é necessário dentro dessa bagagem. Amém. Para que a sua jornada seja mais tranquila e mais leve. E qualquer coisa, eu estou aqui para isso. Valeu, pode deixar. Depois eu vou colocar aí aquele seu cartãozinho, o banner, né? Para a irmã ser gente, deixa eu mandar um beijo para a Nilce aqui, ó. Beijão, Nilce. Tá legal. Bom, então, gente, vamos terminar aqui. Agradeço mais uma vez a todos aí. E assim como Jesus disse, a igreja também precisa dizer isso. Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém, gente? Amém. Deus abençoe. Mas, Marcelo, muito obrigado, tá bom? Obrigado. Pode deixar que eu vou salvar a live, hein? Tá bom. Tá bom, tchau.